Olá, gente, professor Bruno de novo. A gente vai continuar nossas aulas. Hoje a gente vai ver D12, gente, tá bom? Diz o seguinte: resolver o problema envolvendo o cálculo de perímetro e de figuras planas, tá bom? Espero que vocês prestem atenção, observem os detalhes que a gente vai iniciar a nossa aula. Vamos lá. A gente vai ver perímetro de polígonos, tá bom? Perímetro de polígonos. Eu trouxe alguns conceitos, algumas ideias sobre perímetro e diz assim, ó: os polígonos são figuras geométricas planas fechadas. Então observa que são figuras geométricas planas fechadas, formadas por dois lados que são segmentos de reta. Esses segmentos não podem se cruzar e se encontrar apenas em suas extremidades. Então ele está dizendo, como supor aqui, se eu tivesse aqui um retângulo, né, um segmento de reta, logo observe que eles não podem se cruzar, eles só se encontram, ele forma um vértice lá na pontinha, né? Ó, se a gente observar, ele forma um vértice aqui na pontinha, aqui, eles se encontram aqui. Então, ele não se encontra, tá bom? O perímetro de um polígono é dado pela soma de suas medidas. Então, todo polígono, né, quando eu for observar, eu tenho que observar as suas medidas. Eu pego lá perímetro, vou olhar aqui eu tenho a minha base, né? E aqui meu comprimento, no caso, e tenho a minha largura, né? Então, eu vou somar, vou ter que fazer a soma. Tenho que observar, isso pode estar em número inteiro, isso pode estar em fração, em números racionais. Eu tenho que observar, ou pode estar no número natural qualquer, tá bom? Então, vamos passar por questão para a gente poder observar melhor o que foi falado aqui. Bem simples, né? Um conceito bem simples de ser entendido. Diz assim, ó: perímetro de um quadrilátero, né? O perímetro, observa o perímetro de um quadrilátero a seguir. Logo observa, né? Ele disse que o perímetro é a soma de todos os lados, né? De todos os lados. Então, logo observa aqui, para me identificar, perímetro, né, é igual à soma dos lados. Então, no primeiro lado aqui eu tenho 5, ó, 5, então vou escrever aqui o número 5, né, se é a soma, sinalzinho de mais. Tenho aqui, ó, 6, né, ó, tenho 6, mais novamente, tenho um número 2, mais 2 e mais 3, né, observa aqui que tenho mais 3, né, se ele fala que é um quadrilátero, logo eu tenho que observar que esse polígono aqui, ele tem que ter 4 lados. Então, para me terminar minha questão, né, meu item, então lá, 5 mais 6, ó, 5 mais 6 eu tenho 11, 11 mais 2 eu tenho 13 e 13 mais 3 eu tenho 16. Então, o perímetro desse quadrilátero, né, que a gente tem aqui é 16, tá bom? Vamos passar para o próximo exemplo. Aqui do mesmo jeito, né? Ele tem o perímetro do retângulo, ó, né? O perímetro do retângulo, tem um conceito sobre retângulo aí. Nesse exemplo aqui a gente tem o perímetro de um retângulo, né? Aí tem alguns conceitos sobre o retângulo e paralelogramas, né? Bem simples de se compreender. E nesse exemplo, ele traz o seguinte, ó. Ele fala assim, ó: o perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 centímetros, base igual a 10 centímetros, e a altura igual a 20 centímetros, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar um retângulo, né? Se a gente observar aqui, a base é igual a 10 centímetros, então a minha base desse retângulo, ele é menor do que a minha altura, né? Ele dizendo que a altura é 20, então se eu observar aqui, para desenhar um retângulo aqui, para a gente entender, logo observo um retângulo mais ou menos desse modelo aqui. Então ele me diz que a minha base aqui tem 10 centímetros, né? E a minha altura, né, que é daqui até aqui, eu tenho lá 20 centímetros, né? Aí o que eu tenho que observar? Ele diz que o perímetro é a soma de todos os lados. Ó, se são dois lados congruentes, né? Então eu sei que aqui também vai ser 10 centímetros e aqui desse outro lado vai ser 20 centímetros. Aí eu só tenho aqui, desenhar o P aqui de perímetro, né? Tenho aqui, vou ter lá, desse lado de cá eu tenho 20, né, ó, mais 10, mais 20, mais 10, né? Bem simples. Aí eu tenho lá meu perímetro, ó. Então, lá, 20 mais 10 eu tenho 30, 30 mais 20 eu tenho 50 e 50 mais 10 eu tenho 60. Então, o perímetro desse retângulo seria 60 centímetros, né? 60 centímetros, tá bom? Bem simples de compreender. Vamos passar para o nosso próximo exemplo de explicação. Vamos lá. Aqui já é um pouquinho mais complicado, onde eu tenho lá o perímetro de círculos, né? Ó, perímetro de círculos. Olha o que diz o conceito, ó. Presta atenção. O perímetro do círculo é igual ao comprimento da circunferência. Observa. De mesmo raio. Muitos autores se referem ao perímetro do círculo como o comprimento da circunferência, de modo que essa última expressão é mais comum, né? Ele usa a seguinte fórmula, né? A fórmula da circunferência, eu posso dizer que é o perímetro da circunferência, como a gente viu no texto. Ele tem lá como circunferência, o C, né, de circunferência é igual 2π e raio, que a gente chama de 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Então, o que a gente tem que compreender? O símbolo π, né, a gente observa, é um número irracional, a gente usa ele aproximadamente 3,14. A gente usa basicamente aproximadamente 3,14, né? Então, olha o que diz o nosso exemplo 1 aqui. Diz assim, ó: uma piscina de forma circular possui um raio de 6 metros. Qual é o perímetro dessa piscina, né? Qual é o perímetro
dessa piscina. Então, a piscina ela é de forma o quê? Circular. Então, ela é uma piscina de forma circular. E ele quer saber quanto mede o perímetro dessa piscina. Então, a gente combinou aqui, a gente viu que a gente usar essa fórmula, aqui é uma fórmula bem simples, né? Então, eu vou pegar minha fórmula lá, né? Circunferência é igual o 2 da fórmula. O π a gente combinou que a gente ia usar 3,14, né? 3,14, ok? A gente usa 3,14. E aqui eu tenho o meu raio, que ele diz que o raio da questão é quanto? O raio é 6 metros, né? Cuidado que tem questão que ele não dá o raio, ele dá o diâmetro, vocês têm que saber que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá bom? Então logo observo, circunferência é igual, quando eu fizer essa multiplicação aqui, 2 vezes 3,14, eu vou ter lá 6,28 vezes 6, né? Vezes 6, ok? Deixa eu apagar aqui no instante, perdão. Vezes o 6, ok? Então, agora eu tenho que multiplicar aqui 6,28 vezes 6, vamos poder descobrir quanto mede essa circunferência, né? Então, a gente vai fazer o cálculozinho aqui no canto, ver se a gente consegue fazer 6,28 vezes 6, né? Logo, observa aqui, ó, 6 vezes 8 eu tenho 48, vem 4 para cá, 2 vezes 6 eu tenho 12, e 12 mais 4 que foi, eu tenho 16, né? Tem 16, vem 1 para cá. 6 vezes 6, gente, ó, 6 vezes 6 eu tenho 36, com 1 que foi, eu tenho 37, né? Se eu observo, eu tenho aqui, ó, uma casa decimal, observa aqui, uma casa decimal, duas casas decimal, então eu vou contar aqui, ó, duas casas decimal. Logo, observo que o meu número aqui deu 37,68, no caso, metros, né? No caso, metros, ok? Questão bem simples de se compreender, tá bom? Observa lá, tenta lembrar no dia da prova. Se tiver uma questão relacionada a perímetro, o mesmo radiano, o mesmo grau, lembra que π sempre é usual 3,14. Tem que observar também que tem algumas questões que ele já traz o número de π, às vezes o número 3, né? Vamos usar π para 3. Olha o que é que tem vendo na questão, tá bom? E olha também a questão das casas decimais para não botar vírgula no canto errado, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Qualquer coisa, volta no vídeo, volta do início, assiste novamente, vê os conceitos que foram passados, tá bom? Boa sorte a todos, um abraço, professor Bruno.